Você provavelmente já viu isso em filmes, em feiras medievais ou em placas de bares turísticos ao redor do mundo. Ye Old Pub ou Ye Old Shop. E quase 100% das pessoas, inclusive muitos nativos, leem isso tentando soar chiques e antigos. Ye Old Pub. Eles acreditam piamente que ye era a forma arcaica de dizer the. Eu sinto informar, mas isso é uma alucinação coletiva. Se você voltasse no tempo para Londres de 1500 e dissesse Ye Old Pub, as pessoas ririam da sua cara, ou simplesmente não entenderiam nada. A palavra sempre foi the. Aquele Y que você vê na placa não é um Y de verdade. Ele é um impostor. É um dublê que entrou em cena porque a tecnologia da época falhou. Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir quem matou a letra original e por que fingimos que o Y tem som de TH. Vamos decifrar esse mistério agora. Para resolver esse mistério, eu preciso te apresentar uma letra que foi expulsa do nosso alfabeto, o Thorn. O símbolo era este aqui. Ele parece um P com a barriga no meio. No inglês antigo e médio, não usávamos as letras T e H juntas para fazer o som de th. Usávamos o thorn. Então a palavra the era escrita como thorn, E-A. A palavra that era thorn, A-T. Era um sistema muito mais eficiente e direto do que o atual. O Thorn era uma letra poderosa, de origem rúnica, que sobreviveu por séculos na boca do povo saxão. Mas se ele era tão útil, por que ele sumiu? Por que fomos obrigados a substituí-lo por um Y? A resposta está na preguiça dos escribas e na engenharia alemã. O Thorn não morreu de velhice. Ele foi assassinado pela estética tipográfica. Tudo começou com a caligrafia. Na Idade Média, os escribas usavam o estilo gótico, que era cheio de linhas retas e pontiagudas. Com o tempo, por rapidez ou pura preguiça, eles pararam de fechar a barriga do Thorn no topo. Ele começou a perder o traço superior e a ficar cada vez mais inclinado, tornando-se visualmente muito parecido com a letra Y gótica. Imagine que você está escrevendo rápido e o seu Thorn começa a abrir no topo. Visualmente, a diferença entre o Thorn e o Y tornou-se quase invisível nos manuscritos medievais. Mas as pessoas da época ainda sabiam o que estavam lendo. Elas olhavam para aquele símbolo aberto e diziam the. O problema é que a história estava prestes a sofrer um choque tecnológico que não aceitava ambiguidades. A invenção da imprensa de Gutenberg. Em 1476, William Caxton trouxe a primeira prensa para a Inglaterra. O problema é que os conjuntos de letras de metal, os chamados tipos móveis, eram fabricados na Alemanha e na Itália. E adivinhe só, o alfabeto alemão e o latino não tinham a letra Thorn. Os impressores europeus nunca tinham visto aquele P com barriga na vida. Quando Caxton tentou imprimir os primeiros textos em inglês, ele percebeu que não tinha o bloco de metal para a letra mais comum da língua. O que o impressor fez? Ele olhou para a caixa de letras, viu que o Y gótico da época era quase idêntico ao Thorn manuscrito e decidiu: vai servir este aqui mesmo. O Y foi contratado como um substituto visual de emergência. Foi uma
gambiarra tecnológica que mudou o destino do idioma. Para economizar espaço e metal, os impressores começaram a usar uma abreviação. Eles colocavam o Y, substituindo o Thorn, e um pequeno E acima dele. Então, a palavra the virou um Y com um E voador. Y e E voador. Isso funcionava como um código visual aceito por todos. O leitor de 1500 via YE, mas o cérebro dele processava instantaneamente como the. Era exatamente como o que fazemos hoje com o VC, para você, ou PQ, para porquê. Ninguém lê VC, nós lemos a palavra composta. O Y nunca teve a intenção de ser pronunciado como o som de I. Ele era apenas um suporte gráfico, um fantasma do Thorn, que estava ali para sinalizar o som de TH. Durante 200 anos, o mundo soube ler esse código, até que nós, os modernos, decidimos esquecer as regras do jogo. O que aconteceu depois foi o que os linguistas chamam de spelling pronunciation, quando as pessoas passam a pronunciar a palavra baseadas apenas em como ela é escrita, ignorando totalmente a sua história etimológica. Séculos depois que o Thorn morreu de vez nas gráficas, as pessoas olharam para aqueles manuscritos e placas antigas e, por pura ignorância histórica, leram o Y de forma literal. Elas pensaram, ora, se está escrito com Y, deve-se falar I. Foi assim que uma abreviação tipográfica de emergência se transformou em uma pronúncia fake, que sobrevive até hoje. O YE e I é um erro histórico que se tornou tão popular que as pessoas passaram a considerá-lo uma verdade absoluta. Nós criamos um passado sonoro que nunca existiu. No século XIX, durante a Era Vitoriana, houve uma explosão de nostalgia pela Idade Média. Os donos de lojas, pubs e tabernas queriam atrair clientes com um visual tradicional. Eles começaram a resgatar a grafia YE, Old, para parecerem antigos e sofisticados. Mas, como eles já tinham perdido o contato real com a letra Thorn, eles consolidaram a pronúncia errada no marketing da época. O Ye Old Shop virou uma marca registrada do falso arcaísmo britânico. É o equivalente medieval de colocar um filtro de Instagram em uma foto. Parece antigo, mas é uma construção moderna e artificial. O I que ouvimos hoje nos filmes é apenas uma caricatura da língua, um eco de um erro de design que o tempo se recusou a corrigir. Para complicar ainda mais as coisas, existia um I de verdade no inglês, mas ele não era um artigo, era um pronome, o plural de thou, significando voz. Então, quando as pessoas começaram a ler o antigo the como I, elas geraram uma confusão gigantesca entre a gramática e a sinalização. Imagine o caos. I, voz, foi ao I, pub. O inglês moderno é uma língua cheia de cicatrizes tecnológicas. O teclado do seu computador e a prensa de Gutenberg moldaram o que falamos hoje muito mais do que qualquer regra de gramática. O I é a prova viva de que, às vezes, a falta de um único caractere de metal na gaveta de um impressor pode mudar a cultura de um país inteiro por mais de 500 anos. Qual é a lição libertadora para o autodidata aqui? É entender que o inglês não é uma língua fonética, é uma língua arqueológica. Quando você vira uma placa de Ye Old Pub, seu cérebro deve fazer uma cirurgia visual imediata. Apague mentalmente o Y e coloque o Thorn no lugar. E aí você sente a presença da letra perdida.
O inglês moderno usa a combinação TH porque foi o que sobrou da tentativa desesperada de descrever o som do thorn com as letras que tínhamos disponíveis no alfabeto latino padrão. O Y foi apenas um erro de percurso, um dublê que ficou tempo demais no palco. Aprender a ver o thorn invisível por trás das palavras te dá uma vantagem intelectual sobre quem apenas decora sons. O veredito do professor Dylan é: pare de dizer ye old pub. Soa ridículo para qualquer historiador ou linguista que entende a alma do idioma. A pronúncia correta, histórica e respeitosa é e sempre foi the old pub. O Y é apenas um fantasma, uma cicatriz da prensa de Gutenberg que nunca deveria ter sido lida em voz alta. O inglês moderno é muitas vezes apenas um erro que todo mundo concordou em cometer por tempo suficiente para virar regra. Respeite o thorn, entenda a tecnologia e você dominará o código. Aula encerrada. E vida longa ao thorn. Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.